Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, me chamo Nábila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo nessa área de conteúdo acadêmico há mais de 6 anos. No vídeo de hoje é um vídeo que eu já gravei anteriormente, porém, como o projeto de ensino que voltou agora para a licenciatura em pedagogia tinha o trabalho de gestão do projeto educativo, que era um pouquinho diferente, eu resolvi gravar novamente para vocês. Então, já curta esse vídeo aqui, comente, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Compartilhe o vídeo com seus colegas, os grupos de WhatsApp, grupos da faculdade, para que outros alunos também tenham acesso a esse conteúdo. Mas, Nábila, o que de fato você vai abordar nesse vídeo de projeto de ensino? Gente, eu ensino vocês a realmente desenvolver o seu projeto de ensino. E, por favor, não deixem esse trabalho para a última hora, tá? Se você não tem muita habilidade e domínio para desenvolver esse trabalho, e principalmente a parte de referencial teórico, que são mínimo de 5 páginas, 5 laudas, vai ser um problemão para vocês. Então não deixem para a última hora. Lembrando, depois de 2 semanas que você terminar, por exemplo, as aulas vão começar no final de julho e início de agosto, de 2023. Então, assim que você concluir, espera umas 2 semanas e já envia seu trabalho. É como se você tivesse feito você já teve acesso ao conteúdo e você já enviou. Porque o quanto antes você enviar, será corrigido. Se tiver tudo ok, já lança a nota final. E se não tiver, manda a correção. Não deixa para outros prazos, gente. Senão vocês podem perder e acabar ficando aí mais um semestre dependente de uma disciplina que poderia ser salva só pela questão da antecipação. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Já estou aqui com a estrutura para a montagem do projeto de ensino em aberto e também com a parte da instrução em PDF. Outra coisa que eu queria falar para vocês antes de começar aqui. Olha, a apresentação, se você tirar a nota total, imagino que seu trabalho de envio do projeto, só o envio, sem a apresentação seja 7.000 ou 8.000. Alcançou nota total, é como se você tirasse uma média de 7 ou 8, já é suficiente. Então, se você quiser apresentar, você pode fechar os 10, Mas se você não quiser apresentar, fala, Nábila, eu não tô afim, só foca para tirar nota total no envio do trabalho, certo? Mesmo que fale, é obrigatório. Não é obrigatório, desde que você tire a nota total. Mas para acontecer isso, você tem que enviar o seu trabalho de forma antecipada, então não fica deixando para cima da hora, porque vai ter muita demanda para tutores conseguirem corrigir, certo? Então, bora lá. Começando aqui, você vai colocar os dados, habilitei aqui a edição, vou colocando os dados direitinho da faculdade, por exemplo, Universidade, Pitágoras, Unopar, Anhanguera, que agora está assim, Aí depois vocês lembrem de tirar, Seleciona tudinho e coloca aqui na cor preta. Inserir o nome do curso, aí você coloca licenciatura, pedagogia, o nome, aí eu coloco aqui. É o nome completo, mas estou dando só o exemplo. Aí a gente vai para o manual, que agora eu vou explicar para vocês sobre o tema em si que tem aqui no manual. Não quer dizer que você só tem essas opções. Você pode ter outras opções relacionadas ao extrato de disciplinas que você estudou ao longo desse semestre, ou então, de coisas que têm a ver com o seu curso, com o ensino, aos anos iniciais, do fundamental, a gestão, a educação infantil, que é o campo da experiência. Então você pode ver as possibilidades. Mas, Nábila, eu estou a fim de fazer esses exemplos que tem aqui. Então, tudo bem. Qual a diferença de docência e gestão? Quando se fala em docência, quer dizer sala de aula. Então, assim, são temas de projetos que seriam executados pelo professor. O direcionamento é do docente. Então, a docência tem mais a ver com a sala de aula. São ótimos temas. Literatura infanto-juvenil é um tema muito bom, muito abordado. Brinquedoteca, Tem aqui, eu lembro que tem jogos e brincadeiras também. Aí você pode escolher o campo, da educação infantil ou anos iniciais, porque aí vai ter um formato diferente. Alfabetização de jovens e adultos. Tem muita gente que pensava que isso não seria possível abordar para a educação infantil ou anos iniciais. Eu lembro que há muito tempo que tem isso, Mas são ótimos temas. A BNCC,
Tem até um tema que era bastante pertinente, que era o papel do professor no ensino da educação infantil ou anos iniciais, porque na educação infantil ele tem que lidar mais sobre o acompanhamento, né, o desenvolvimento das habilidades daquele aluno, e nos anos iniciais já começava realmente com a intervenção, né, com o processo ali da interdisciplinaridade, enfim, outros métodos até de avaliação. Mas gestão já é o todo, gestão seria realmente ali todo o processo pedagógico da escola. Então, vai avaliar aqui, ó, possíveis temas, relação família-escola. É interessante porque você vai colocar a instituição família e escola e a sua relação para auxiliar no desenvolvimento e no acompanhamento daquele aluno, que realmente na prática deveria, né, acontecer. E você pode colocar até a questão, tipo assim, não pode ser um tema como se fosse um TCC, para ver questionamentos, enfim. Mas a gente sabe como os impactos são negativos quando não tem essa relação firmada, né? Não tem essa estrutura. E outra possibilidade, só como exemplo aqui, pessoal, seria a organização da gestão democrática e participativa. É um tema bastante relevante, já que no projeto de ensino você iria abordar a importância da participação da comunidade nas decisões, na transparência dos portais, né, sobre notas, notícias, enfim, qualquer coisa sobre os editais de publicações de processo seletivo, qualquer coisa relacionada à escola. Então, sim, não somente sobre a educação das crianças, mas sim sobre todas as ocorrências, né, nas decisões vinculadas à unidade escolar, que deveriam ser de conhecimento de todos, não somente de pais e responsáveis, mas sim de toda a comunidade ali ao entorno, né, colocando ali o que são os direitos e deveres de cada um. Então, essa temática é muito importante. Aí todos ficam com receio por conta da apresentação, falando, eu não posso escolher um tema muito difícil porque eu tô com medo de apresentar e não ter domínio. Gente, apresentação não é defesa de tese, tá? A apresentação desse projeto de ensino é como se fosse uma análise para ver se você realmente sabe do que você está falando, mas nada mais que isso. É uma coisa muito simples até. Então, é isso. Eu vou aqui escolher um tema, né? Ó, a gente falou sobre relação família-escola, vários aqui, mas eu vou colocar um de docência. Deixa eu ver aqui qual que eu poderia escolher. Vou falar sobre brinquedoteca. Aí eu vou escolher a temática de brinquedoteca só para dar um exemplo para vocês como seria a elaboração desse projeto, tá? Então, outra coisa, vocês vão deixar para depois a questão de regras da BNT. Foca primeiro na elaboração, no preenchimento de cada parte do projeto. E regras da BNT por último. Não se preocupa com isso, porque até a estrutura já está padrão. Se sair alguma coisa da estrutura, é fácil de realocar. E aqui vocês irão colocar novamente o nome do curso, então coloca pedagogia, né? Depois não esqueçam de tirar o vermelho. Vamos passando, aí depois vai colocar aqui cidade e ano. Por exemplo, Bom Jesus da Lapa, Bahia, 2023, meu nome novamente, o nome do curso. Uma coisa que eu vi de diferente foi justamente isso. Geralmente, projeto de ensino, não colocava o projeto de ensino em pedagogia, colocaria o título já, né? Até que eu tive que fazer um corte aqui no vídeo, porque eu já estava no automático. Mas mudanças mínimas, gente. Projeto de ensino apresentado colocar o nome da sua faculdade, o requisito, inserir o nome coordenador do curso, não é tutor à distância, tá? Coordenador do curso, no caso, ficaria lá nas disciplinas mesmo, não ficaria na lateral, que eu sempre explico para o pessoal no painel. Aqui você vai selecionar todo. Eu estou com dificuldade aqui, gente, que meu mouse não está querendo pegar. E aí, eu estou tentando usar só realmente aqui o touch do notebook. Aí você seleciona tudo e deixa em amarelo para você lembrar depois de atualizar no final do trabalho, né? E aqui, na introdução. A introdução, eles falam que pode ser meia e no máximo uma página. Qual é a dica que a Nábila dá para vocês? Se tá pedindo meia, o mínimo, e o máximo uma, quer dizer que o meio também é aceito. Então, faça só meia página, tá? É a dica que eu dou para vocês. Introdução, só meia página. Então, o tema a ser discutido, um pouquinho da justificativa, né? Introdução também, falo para vocês para deixar por último, porque depois que você desenvolver tudo, você resume e coloca aqui. Vou selecionar tudo, marquei em amarelo, depois a gente volta. Vamos lá para o tema, que é o principal. Nesse item, você deve apresentar o tema escolhido para o desenvolvimento do projeto, lembrando que ele deve estar estreitamente vinculado ao ensino. Não pode fugir do segmento. Leia atentamente, tudo mais, uma página.
e no máximo 2. Se o mínimo é 1, vamos seguir o mínimo. Uma página já é o suficiente. Então aqui, Nábila, como eu poderia começar o meu tema? Bom, na possibilidade aqui, como eu escolhi brinquedoteca, vou abordar sobre brinquedoteca. Eu vou iniciar. O tema escolhido para o projeto de ensino em licenciatura em pedagogia foi a temática sobre brinquedoteca, seguindo a linha da docência escolar, no intuito de relacionar esse espaço educativo na instituição de ensino para desenvolver a habilidade, sabe? Você vai dar uma contextualizada. Aí, após abordar a relevância do tema, falando sobre a brinquedoteca, as estratégias, os benefícios para a criança, né, no seu desenvolvimento das habilidades, falar como ela age no campo da experiência, que seria a educação infantil, e também para os anos iniciais, porque as crianças também podem frequentar a brinquedoteca, já com atividades mais, digamos assim, específicas, né, para o desenvolvimento, seja brincadeira de tabuleiro, enfim, dama, essas coisas. Mas aí você vai citar, Nábila, no tema eu posso trazer referencial teórico? Pode, mas você vai pesquisar referenciais teóricos sobre brinquedoteca. Pesquisa no Google. Eu geralmente pesquiso em artigos já publicados, né? Então vou lá. A importância da brinquedoteca no processo de ensino da educação infantil, anos iniciais, ou a sua relação com o docente para o seu trabalho. Aí vocês vão colocando isso, coloca PDF na frente que vai aparecer vários artigos relevantes. E você vai conseguir preencher. Ou seja, um parágrafo você coloca ali para uma página. Um parágrafo você fala sobre a relevância, o porquê da escolha dessa temática. E o restante, mais 2 ou 3 parágrafos, você fecha com referencial teórico, né, contextualizando sobre a temática. E depois que você adicionar citações de autores, e para quem não sabe como adicionar referencial teórico, tem vídeos aqui no canal que eu explico, principalmente sobre o passo a passo de portfólio acadêmico. Eu explico como adicionar os referenciais. E pronto, gente, não tem mais segredo. No tema, você cria só um parágrafo falando sobre essa temática, essa relevância, e depois adicionando citações de autores que contemplam a brinquedoteca, por exemplo. Então, o tema é somente isso. Ah, Nábila, você falando assim parece ser fácil. Mas gente. Então, assim, imagine que contextualizando mesmo sobre o tema é um parágrafo apenas, e o restante você vai adicionar citações de autores, no qual você adiciona uma citação e depois, por exemplo, colocam citações que um autor aprova e o outro reprova a brinquedoteca nessa modalidade de ensino ou de desenvolvimento de habilidades, sabe? Para dar realmente ali um embasamento. Após isso, vamos descendo aqui. Meu mouse está horrível, gente. Descendo para a justificativa. Aqui você tem que demonstrar o porquê que você escolheu. A tema eu abordei o que eu escolhi. Agora aqui eu tenho que justificar o fato de ter escolhido. E lembrando também, esse projeto de ensino não precisa ser aplicado, tá? Eu esqueci de avisar no início, mas me lembrei agora. Então, se você chegou até esse exato momento, não precisa aplicar em escola, unidade escolar, não precisa. É igual o projeto de extensão. Não precisa ser aplicado. Até que ele está lá não aplicável. Tá lá no manual, não precisa aplicar. Na justificativa, aí, como falei para vocês, né? Vocês teriam aí que vai ter que falar o porquê que você escolheu brinquedoteca. Então, eu vou começar. Mediante as dúvidas relacionadas à eficácia e eficiência da brinquedoteca, gente, tá vendo? Você vai fazendo todo um contexto ali para demonstrar a razão, né, e a necessidade de abordar esse tema como relevante para o seu trabalho. Então, para demonstrar a sua eficiência no desenvolvimento de habilidades infantis, onde é um espaço recreativo, lúdico, que contém recursos pedagógicos, didáticos, que fazem com que a criança se sinta, principalmente no campo da experiência, similaridade, processo de socialização, enfim, vocês vão colocando muita coisa. Aqui está saindo tudo da minha cachola agora, então é por isso que não estão organizados os pensamentos. Mas na justificativa é isso. Nábila, e aí? Eu faço o mesmo esqueminha do tema? Faz o mesmo esqueminha. Cria um parágrafo aqui é o mínimo 1 e máximo 2, eu vou deixar só uma. Fiz um parágrafo falando dessa forma, né? Trazendo aqui veracidades sobre a brinquedoteca, sua eficiência, sua eficácia, né? Tem que realmente sustentar aqui o argumento e depois a gente traz referencial teórico. Você pode pegar essas citações até nesses artigos que você pesquisou para o tema. Então você já adiciona embaixo,
porque vai ser contínuo sobre a brinquedoteca. Aí, após isso, você terminar no caso, na justificativa, com um parágrafo falando dessa forma que eu falei para vocês, sobre dúvidas que já existem sobre a eficácia da brinquedoteca, sobre realmente a sua necessidade de ter em um ambiente escolar. Você adicionou ali embaixo citações. Vamos descer para outro tópico. Vamos ver aqui se meu notebook ele me auxilia, né? Desceu justificativa, a gente já entra aqui com participantes. Participantes também no máximo meia lauda. E aqui é um pouquinho chato, falo para vocês, tem tutores que querem que você coloque aqui só a informação específica e outro que você estenda um pouquinho. Mas aqui, nesse item, você vai delimitar para quais, no caso, qual é o seu público-alvo. Se eu estou falando sobre brinquedoteca e eu quero falar, eu posso deixar assim para educação infantil e anos iniciais, ou então só educação infantil. Aí você pode colocar o público-alvo do projeto, seguindo a linha da docência, será direcionado para os alunos do campo da experiência ou da educação infantil, Jardim 1, Jardim 2, ou só coloquei educação infantil. E lembrando também, esse projeto de ensino não precisa ser aplicado, tá? Eu esqueci de avisar no início, mas me lembrei agora. Então, se você chegou até esse exato momento, não precisa aplicar em escola, unidade escolar, não precisa. É igual o projeto de ensino, o projeto de extensão. Não precisa ser aplicado. Até que ele está lá não aplicável. Tá lá no manual, não precisa aplicar. Na justificativa, aí, como eu falei para vocês, né? Vocês teriam aí que vai ter que falar o porquê que você escolheu brinquedoteca. Então, eu vou começar. Mediante as dúvidas relacionadas à eficácia e eficiência da brinquedoteca, gente, tá vendo? Você vai fazendo todo um contexto ali para demonstrar a razão, né, e a necessidade de abordar esse tema como relevante para o seu trabalho. Então, para demonstrar a sua eficiência no desenvolvimento de habilidades infantis, onde é um espaço recreativo, lúdico, que contém recursos pedagógicos, didáticos, que fazem com que a criança se sinta, principalmente no campo da experiência, similaridade, processo de socialização, enfim, vocês vão colocando muita coisa. Aqui está saindo tudo da minha cachola agora, então é por isso que não estão organizados os pensamentos. Mas na justificativa é isso. Nábila, e aí? Eu faço o mesmo esqueminha do tema? Faz o mesmo esqueminha. Cria um parágrafo aqui é o mínimo 1 e máximo 2, eu vou deixar só uma. Fiz um parágrafo falando dessa forma, né? Trazendo aqui veracidades sobre a brinquedoteca, sua eficiência, sua eficácia, né? Tem que realmente sustentar aqui o argumento e depois a gente traz referencial teórico. Você pode pegar essas citações até nesses artigos que você pesquisou para o tema. Então você já adiciona embaixo, porque vai ser contínuo sobre a brinquedoteca. Aí após isso você terminar no caso, na justificativa, com um parágrafo falando dessa forma que eu falei para vocês, sobre dúvidas que já existem sobre a eficácia da brinquedoteca, sobre realmente a sua necessidade de ter em um ambiente escolar. Você adicionou ali embaixo citações. Vamos descer para outro tópico. Vamos ver aqui se meu notebook ele me auxilia, né? Desceu justificativa, a gente já entra aqui com participantes. Participantes também no máximo meia lauda. E aqui é um pouquinho chato, falo para vocês, tem tutores que querem que você coloque aqui só a informação específica e outro que você estenda um pouquinho. Mas aqui, nesse item, você vai delimitar para quais, no caso, qual é o seu público-alvo. Se eu estou falando sobre brinquedoteca e eu quero falar, eu posso deixar assim para educação infantil e anos iniciais, ou então só educação infantil. Aí você pode colocar o público-alvo do projeto, seguindo a linha da docência, será direcionado para os alunos do campo da experiência ou da educação infantil, Jardim 1, Jardim 2, ou só coloca educação infantil, mas não se esqueçam de colocar, por exemplo, a faixa etária. Se você colocou educação infantil, coloca a faixa etária de alunos que frequentam a educação infantil. Se você escolheu Jardim 1 ou Jardim 2, ou os dois, coloca a mesma coisa, né, gente? Vocês entenderam. Então, coloca além do público-alvo a idade. Além disso, se você não quiser deixar só isso, para não ficar muito sem nada, adiciona uma citação sobre brinquedoteca, sua eficácia na educação infantil. Aí adiciona essa citação relacionada e fala um pouquinho sobre ela.
Pronto, só para não ficar muito vazio, né? Então, pegou a mesma citação daquele artigo lá que você pesquisou e tá tudo certo. Aí a gente já vai dando sequência, porque essa parte não é mais difícil, tá? Não que seja difícil, mas você tem que ter muita atenção. Aí vamos aqui para os objetivos. Nesse item, você deve indicar o que se pretende alcançar de forma ampla com o desenvolvimento do projeto de ensino. Aí você vai apresentar aqui os objetivos geral e específico. Objetivo geral, você vai falar, por exemplo, de forma geral, qual seria esse benefício do projeto da brinquedoteca. Então, eu vou falar, apresentar a eficiência da brinquedoteca no processo de desenvolvimento de habilidades no campo da educação infantil. Pronto, objetivos específicos. Mostrar a necessidade dos recursos didáticos dentro da brinquedoteca para o desenvolvimento de habilidades motoras discentes, favorecer o conhecimento a partir de autores renomados sobre a brinquedoteca na escola, possibilitar a aproximação dos alunos por meio da socialização no espaço da brinquedoteca. Pronto, coloquei aqui. Depois disso, a gente vai na problematização. A problematização é bom você começar com uma pergunta, né? Aí você coloca um questionamento. Porque você tem que... Essa problematização é como se fosse como se a justificativa viesse daqui, porque você problematiza primeiro para depois abordar a justificativa. Então, na problematização, eu coloco... devido às incertezas relacionadas à eficácia da brinquedoteca como recurso de ensino ou recurso pedagógico. Sabe, coloca alguma coisa relacionada assim, como se houvesse dúvidas que a brinquedoteca realmente fosse eficiente para o desenvolvimento, para sua existência ali no ambiente escolar. Depois disso, aí você já vem respondendo, né? A partir das dúvidas existentes, é como se fosse a justificativa. A partir das dúvidas existentes, foi escolhida a temática de brinquedoteca com o intuito de trabalhar essas questões que a envolvem devido à sua relevância para o processo de socialização, de desenvolvimento motor, psicológico, intelectual da criança, com os recursos que a compõem. Aí você vai falando, né? Porque lá vai ter vários espaços. Tem um espaço de leitura, o espaço lúdico, né? De brincadeiras coletivas, dependendo da brinquedoteca, individuais. Aí vocês vão citando aqui. E o mesmo esqueminha. Um parágrafo, já que no mínimo é uma e no máximo 2 páginas, o restante de uma página, no caso, né? De um parágrafo sobre o restante da página, você completa com os referencial teórico dos mesmos artigos que você achou para o restante. E aí pronto, vamos seguindo. Referencial teórico aqui, vocês fiquem atentos, viu? O referencial teórico que sustenta o seu projeto de ensino deve ter no mínimo 5 e no máximo 7. Mas você pode deixar com 5, mínimo 5. Aí nessa parte, vocês irão fazer o seguinte, a mesma regrinha do primeiro parágrafo e depois encher de citações. Então, assim, nesse referencial teórico não há necessidade... Gente, eu tenho dificuldade em parecer... Olha, no primeiro parágrafo, vocês irão falar, contextualizar sobre, por exemplo, a brinquedoteca, quando surgiu. Você pode, sabe, dar uma contextualizada histórica, cronológica sobre ela. Quando surgiu no Brasil, as primeiras escolas. Aí depois você vai falar sobre seus benefícios, qual o seu objetivo principal... Sabe, vai contextualizar sobre realmente a sua necessidade de existir. Depois que você fez um parágrafo sobre, aí você vai pesquisar mais artigos, né? Caso você já tenha pesquisado lá, como eu te falei, né? Dos primeiros acima, você vai adicionando citações que falam sobre, mas lembrando, não é só adicionar e largar aqui não. Adicionou citação, contextualiza sobre a citação que você adicionou. Ou seja, o autor X demonstra que a brinquedoteca é um mais novo recurso para o desenvolvimento de habilidades infantis. Aí você fala, com isso é possível analisar os benefícios relacionados à mesma, a fim de desenvolver habilidades, aproximar por meio da socialização. Aí vocês vão colocando, sempre adicionando um contexto no referencial, né, na citação que você adicionou. Então, o primeiro parágrafo é sobre a sua história cronológica e o restante das citações você fecha 5 páginas com citações e sempre contextualizando. Lembrando
que é importante você adicionar tanto citações diretas, indiretas, e aquelas que ajudam muito a questão de economizar linhas, que são aquelas fora do parágrafo, aquelas recuadas a 4 centímetros que ficam, né, fora do texto. É muito importante colocar aquelas também, que ajuda pra caramba. Então a gente vai descendo, finalizou, vamos para metodologia. Nessa metodologia eu vou dar uma olhada aqui no manual para ver se houve muitas mudanças sobre ela, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui fala que eu devo explicar o desdobramento teórico-prático fundamentado em ações a serem desenvolvidas e as estratégias necessárias para realizá-las. Então aqui eu vou copiar na parte de docência, né, o que é preciso ser feito. Deixa eu ver aqui, já é gestão. Pronto, vamos lá. Vou colar aqui na metodologia só para mim ter uma base, para não ter que ficar voltando lá. Lembrando que essa parte aqui é 1,5 páginas, né? Então eu recortei já, retirei a outra parte, já para facilitar, ficou meio bagunçadinho, mas deu para entender. Então, eu vou ter que entrar agora um dos objetivos de aprendizagem descritos na BNCC para o trabalho com as crianças pequenas referente a este campo da experiência. Vou ter que procurar lá na BNCC sobre brinquedoteca, relacionada ao campo da experiência e adicionar aqui. Mas você vai fazer sobre texto, em formato de texto corrido, tá, gente? 1,5 páginas. Então, você vai iniciar, por exemplo, a partir da brinquedoteca, para o projeto de ensino, foi escolhido o objetivo X, que conota no campo da experiência sobre tal. Coloca tudo certinho. Em seguida, selecionar o conteúdo a ser desenvolvido com este grupo etário. Então, como eu vou relacionar atividades da brinquedoteca com, por exemplo, o Jardim 1? No qual, aqui mesmo já explica, né, que você pode abordar a contação de história, construção de instrumentos, a elaboração de uma peça teatral, então, exemplos do que você poderia fazer. Aí, como eu disse, né, poderia usar aqui contação de histórias utilizando fantoches, no qual poderia ser criado esses fantoches com as crianças, né, com uso de materiais, como é do campo da experiência, com coisas que não fossem prejudicar a sua saúde, sua segurança. Então, fazendo coisas assim bem básicas mesmo, como se fosse de finalização, e você vai criar todo esse processo. Depois que eu abordei aqui o objetivo da BNCC em relação à brinquedoteca, como, por exemplo, no Jardim 1 do campo da experiência, que seria uma faixa etária específica, aí eu iria selecionar o conteúdo, que seria a contação de histórias com utilização de fantoches no espaço da brinquedoteca, e aí eu deveria descrever o procedimento adotado para a realização. Como foi? Porque assim, se você for de forma objetiva, gente, isso aqui, em 4 linhas você finalizava, mas você tem que detalhar. Esse é o segredo para poder preencher 1,5 páginas. Detalhar como se tivesse acontecido, porque de fato não é para ser aplicado esse trabalho, mas como se fosse. Então, seria, por exemplo, na criação de fantoches iniciais, utilizando materiais no qual as crianças poderiam finalizar, seja pintando, né, usando um tipo de cola que não fosse prejudicial à sua saúde, à sua segurança, porque tem colas que não podem, né, materiais são bem específicos para o campo da educação infantil. E aí vocês vão citando esses detalhes, como iria iniciar, qual historinha seria escolhida, qual atividade poderia ser relacionada com essa contação, poderia ser um debate, poderia ser uma conversa aberta, né? Enfim, vocês vão colocando ali sobre os personagens, umas atividades impressas para complementar a aula, vocês vão detalhando todo esse processo. Depois você vai relatar como a atividade será apresentada aos alunos, seria de forma individual ou em grupo. Aí você pode citar, por exemplo, seria em grupo a participação de todos para socialização na questão da contação de histórias e depois haveria um desenho impresso que seria aplicado de forma, no caso, individual, para cada um pudesse cumprir ali com a sua atividade. E pronto. Nada mais. Vocês iriam apresentar dessa forma e lembrando, 1,5 páginas. Para mim, que em todos, até agora, essa parte mais complicada, porque é detalhar de fato. Detalhar uma coisa ali que não tem muito o que ser detalhado, mas você vai ter que se atentar às coisas minuciosas para render texto. Aqui não tem como adicionar citação, gente, não tem como adicionar referencial teórico. Assim, eu não vejo como, não vejo que há necessidade e nem como adicionar, porque aqui você realmente estaria descrevendo a ação, né? Enfim, aí a gente vai descendo, finalizou 1,5 páginas, vem um cronograma. Vou dar uma olhada aqui no formato cronograma também. Eles falam que essa parte do projeto deve ter no mínimo meia e no máximo
uma lauda. E nesse caso também tem alguns tutores que gostam que você adicione algum referencial teórico, tá? Não somente a tabelinha. Vamos olhar lá. Eles pedem aqui para você adicionar o tempo previsto para a execução do projeto, se relaciona diretamente aos objetivos propostos. No entanto, não deve ser muito longo, pois pode causar desinteresse dessa forma. Ao prever o tempo para a realização do projeto, organize um cronograma para realizar cada atividade prevista na metodologia, o que pode ser feito dessa forma. Planejamento, execução e avaliação. Geralmente, eu adicionava somente a tabelinha, né? Foram poucos casos que pediu para adicionar alguma citação. Então, aqui, eu copio. Eu geralmente copio. Ou você pode construir sua tabela, que é dividida. 2 por 4, pronto. Aí eu vou adicionar aqui planejamento, execução e avaliação. Só período mesmo. Nisso aqui ainda tem tutores que pedem mais. Planejamento vai ser eu colocar toda a informação. Execução. Avaliação. Planejamento. Você coloca, por exemplo, quantidade de dias ou, enfim, quantidade de dias e mês. Aí eu coloco aqui 3 dias no mês de abril de 2023. Ou se você quiser detalhar, por exemplo, do dia abril, gente, foi o auge aqui. Mas coloca, por exemplo, dia 16 a 19, né? Vou alterar aqui, colocar julho. Execução foi executado em um dia apenas. Aí eu coloco 24, veja a data direitinho, está na semana, só estou chutando. Um dia útil, 24 de julho, por exemplo, né? Avaliação do professor sobre essas atividades. Você coloca um dia útil, 27 de julho. Se não quiser deixar somente isso, você pode adicionar uma parte textual. Aqui, ó. Aí você vai falar a mesma coisa que está no cronograma. Aí vai falar, por exemplo, as etapas do projeto, a partir do planejamento, foi realizado em 3 dias úteis no mês de julho, do dia 16 a 19, segundo, terça e quarta, por exemplo, no qual foi abordados os principais contextos que poderiam ser desenvolvidos ao longo dessa temática, os recursos previstos. A execução seria realizada no dia 24 de julho, né, ou foi realizado porque já teria passado essa data. A avaliação seria no dia 27 de julho, a partir da análise sobre os resultados que foram alcançados. Pronto. Aí vamos para recursos. Aqui em recursos, vamos dar uma olhadinha. Bom, em recursos eles perguntam sobre recursos e materiais enriquecendo o projeto. Nessa parte você deve elencar os recursos necessários para a execução, ou seja, pessoas que participaram, público, né, os materiais. Então vou colocar aqui os recursos principais utilizados para o projeto extensionista, sobre a temática, projeto extensionista não, desculpa gente, projeto de ensino sobre brinquedoteca, seria principalmente com a parte de recursos humanos da equipe pedagógica que atua no campo da experiência, além dos alunos do Jardim 1, por exemplo, né? Os recursos materiais utilizados foram, você pode dar uma vírgula, dar um ponto e continuar. Aí você coloca, os materiais foram EVA, tudo, para montagem de tal coisa, do fantoche, pendrive, o retroprojetor, para reprodução de tal coisa, atividade impressa, para a última atividade de pintura, enfim. Vocês vão colocando isso e pronto. Após recursos, vem a avaliação. Nesse item, você deve descrever o modo como prever a avaliação no decorrer do projeto de ensino. Como se trata do campo da experiência, não tem esse processo só tem a avaliação qualitativa, né? No caso, sobre participação, sobre interação, enfim, coisas mínimas. Aí você fala, a partir do projeto executado no campo da experiência, no campo da educação infantil, foi utilizado o método de análise de avaliação qualitativa, a partir da participação, interação, socialização, autonomia dos alunos no que foi solicitado. E você, pronto, se fosse só isso, estava bom. Mas como eles querem meia lauda, você adiciona uma citação, só que essa não é sobre brinquedoteca. Essa citação que vocês irão adicionar é sobre avaliação qualitativa.
na educação infantil. Pesquisou no Google PDF, pronto. Achou o referencial, já adiciona. Lembrando que essas citações precisam ser referenciadas no final, que eu logo vou mostrar para vocês. Então, sempre salvando os links para você entrar depois. Vamos descendo. E aqui as considerações finais do projeto, né? O que isso contribuiu. Aí você vai colocar aqui, ó, contribuições para esse projeto pode proporcionar para o ensino na sua área de atuação e devido ao seu curso. No mínimo meio, máximo uma lauda. Então a gente vai no mínimo, né? Meia página tá ótima. Aí você coloca, a partir do desenvolvimento desse projeto de ensino sobre brinquedoteca, foi possível analisar o papel da docência seguindo, a partir desse segmento, que relaciona a atuação do profissional, a eficácia da brinquedoteca como um recurso pedagógico, né, um local de desenvolvimento de atividades que venha contribuir para a evolução educacional das crianças e tal. Esses vão colocando aqui. E no final, né, coloca também que seria uma experiência indispensável analisar o potencial de uma brinquedoteca para você enquanto futuro profissional. Entendeu? Só dá uma enchida de linguiça e tá pronto, gente. Meia página já é o suficiente. E referências. Aqui as referências, vocês vão pegar todas as referências, vão deletar isso aqui, ó, e colocar todas as referências que você acessou da internet, caso seja da internet. E vão colocar o link, o título todo bonitinho, os autores, a data de acesso, principalmente, viu? Disponível em, se for site, 2 pontos, colocou o link, acesso. Nábila, eu não sei sobre digamos assim, citações, como adicionar referências, eu vou deixar um card aqui, já para facilitar para vocês, um vídeo sobre Portfólio Acadêmico 2, como fazer. Lá eu explico como adicionar e como finalizar até essa parte, tá? Então é isso, gente. O vídeo foi muito extenso, foi quase um filme. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curta muito esse vídeo, comenta aqui suas dúvidas sobre o que ficou ainda, né? Qual o seu projeto de ensino, qual o tema que você escolheu, qual o tema que você está em dúvida. Lembrando que não precisa ficar muito ansioso sobre isso, porque é um trabalho simples, né? Se preocupe mais com a sua pós, que logo vai vir aí. E é isso. Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijão.